Estamos de volta e aqui nós vamos agora concluir. Nesse terceiro bloco a gente consegue concluir essa ideia da teoria geral dos direitos humanos. Entenda, aqui não é um curso completo sobre direitos humanos. É uma teoria geral sobre direitos humanos que vai te dar base para poder aprofundar em qualquer outra matéria que verse sobre direitos humanos. Especificamente, de acordo com o seu edital, as próximas aulas você vai assistir o ponto aprofundado daquilo que cai na sua prova. Mas essa base é totalmente necessária e nesse terceiro bloco eu fecho essa ideia da teoria geral. E nós iniciamos o terceiro bloco falando especificamente agora das características dos direitos humanos. Quais são as principais características dos direitos humanos? Veja comigo aí, ó. Essas características elas são comuns, deixa eu só pegar o lápis aqui. Essas características elas são comuns aos direitos fundamentais expressos na Constituição Federal de 88. Tá? Então, todas essas características, elas também estão relacionadas aos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. A primeira característica é a imprescritibilidade. Então, vamos lá. Imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Vamos lá? Nota comigo aí, escreve, tá? Imprescritibilidade. Significa dizer que o direito humano, ele não prescreve. Se ele não prescreve, não quer dizer que você poderá exercer o direito a qualquer tempo. Quer dizer apenas que você sempre terá esse direito. Ele não vence, ele não se esvai pelo passar do tempo. Ele é imprescritível. Olha como que define o seu material. Tais direitos não desaparecem com o decurso de tempo. Não, vamos lá de novo aqui, não desaparecem pelo decurso de tempo. Então, toda ação que visa reparar esses direitos humanos, ela também é imprescritível. Pois uma vez lesado a dignidade humana, ela, enquanto permanecer lesada, a qualquer tempo você poderá sim tentar reaver esse direito. E o passar do tempo, o passar dos anos, não faz com que você perca a oportunidade de fazê-lo. Por isso é chamado imprescritível. Próxima característica, inalienabilidade. Então essa aqui é a primeira característica. Próxima característica, vamos só fazer alguns traços aqui, né? Próxima característica, inalienabilidade. Sobre a inalienabilidade, significa que você não pode transferir esse direito a outra pessoa. É como se você pudesse simplesmente falar o seguinte, olha, eu vou abrir mão dos meus direitos humanos mediante o recebimento de uma quantia específica, então a partir de agora eu não tenho mais, a partir de agora ele é seu, vou te vender esse direito. Então essa seria a alienação do direito humano, o que é impossível, ele é inalienável. Então nós vamos sublinhar o começo aqui, ó, inalienável, não pode ser transferido a outra pessoa com o fim aí de receber um valor, ele é inalienável. Atrelada à ideia da inalienabilidade, nós temos que ele também é irrenunciável. 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 Significa dizer o que sobre a irrenunciabilidade? Que você não pode renunciar. Olha, eu não quero mais esse direito humano. Você não pode fazer isso. Ele é inerente à natureza humana, ele vem lá do direito natural, ele vem lá dos valores historicamente considerados e você não pode simplesmente falar, olha, eu não quero mais esse direito. É claro que você pode renunciar, você pode abrir mão daquele direito por um período específico. Quer ver um exemplo? E aí o exemplo nós vamos colocar em vermelho aqui no seu material. É quando eu digo o seguinte, a minha vida privada é um direito humano fundamental? É. A minha vida privada, ela pode ser renunciada? Não. Você sempre terá direito à vida privada.
Mas por um período específico, você pode participar de um daqueles programas de televisão, exemplo do Big Brother Brasil ou outros programas aí, também tem uns da Rede Record, eu não assisto nenhum deles, então não sei nem o nome, tá? Mas durante aquele período em que você participa daquele programa de televisão, de forma temporária, você deixa de ter a sua privacidade. Então, deixa de ter a privacidade durante aquele período específico. Poderia ser entendido como uma renúncia temporária. Essa é a única autorização legal para tal fim. Você não pode renunciar àquilo para sempre, ad eterno. Não, até o fim da sua vida não pode. Mas você poderá renunciar isso mediante contrato por um período especificado, com limitações, tá? Existem sim limitações, aquilo que fere a moral e os bons costumes, né? Se bem que hoje em dia está tão difícil de você entender o que fere a moral e os bons costumes, como por exemplo, botar uma criança trancada numa sala, ouvindo calypso 24 horas por dia, isso para mim ofende a moral e os bons costumes. Mas isso para mim, enquanto professor, isso não é um entendimento social brasileiro, né? Você coloca então uma pessoa qualquer trancada ouvindo obrigatoriamente aquela música durante muito tempo, para mim isso é tortura, para outras pessoas talvez não seja, tá? Então, por que estou dando esse exemplo? E é brincadeira, tá, pessoal? Peço desculpa aí por algum fã da banda Calypso, né? Mas o que eu quero dizer? Que se você tem esse direito, ele é inerente à pessoa humana, você não poderá renunciá-lo. E entender a moral e os bons costumes é algo muito tênue, muito complexo, né? Então vimos aí a característica da inalienabilidade. A próxima característica, deixa eu só guardar aqui. Inalienabilidade não, irrenunciabilidade, tá? A próxima característica que eu trago no seu material é a inviolabilidade. Inviolabilidade. Tá? Sobre inviolabilidade, olha o que traz aí o seu material. Acompanha comigo no seu material. Então nós já vimos esses primeiros aqui, né? Vamos só circular. Estamos na inviolabilidade, ó. Disposições infraconstitucionais ou atos administrativos não podem deixar de observar um mandamento fundamental. Eu volto a fazer aqui no quadro a nossa pirâmide de Kelsen. Por que eu vou fazer essa pirâmide de Kelsen? Porque daqui a pouquinho nós vamos precisar dela. Mas vamos fazer uma pirâmide bem reta aqui para sobrar espaço para a gente escrever, tá? Então eu tenho aqui, no ápice dessa minha pirâmide, eu tenho o que eu chamo de... No ordenamento jurídico brasileiro, eu tenho o documento máximo, que nós chamamos aqui de Constituição Federal. Constituição Federal. As normas de direitos e garantias fundamentais que estão aqui dentro da Constituição Federal, que são esses direitos humanos, ela é inviolável. Quer dizer que tudo que estiver abaixo... E o que estiver abaixo aqui, nós vamos chamar de ordenamento jurídico infraconstitucional. Infraconstitucional. Então, tudo o que estiver aqui abaixo tem que ser de acordo com a norma constitucional que versa sobre direitos humanos, e no caso da Constituição, todas as normas que estão ali. Então, tudo que vier aqui de natureza abaixo da Constituição, que nós chamamos de infraconstitucional, tem que estar de acordo com a Constituição. Por isso, a característica da inviolabilidade. Essa norma, ela é inviolável. Não pode vir uma outra norma contrariando o que está na norma principal. E nós veremos daqui a pouquinho como que essas normas que versam sobre direitos humanos, que entram no ordenamento jurídico brasileiro, como que elas são aceitas pelo nosso ordenamento jurídico. A próxima característica que está aí comigo no seu material, você pode acompanhar no seu material se imprimiu ou na sua tela mesmo, a próxima característica é a da universalidade. Universalidade. A característica da universalidade é muito simples, é muito fácil. Os direitos humanos são para todos. Para todos. Independente de qualquer raça, sexo, cor,
classe social, idade, condição física, condição psíquica. Não importa. Ele é universal. Esses direitos humanos são para todos os direitos humanos fundamentais. E aí aqui no seu material fala exatamente isso aqui. Olha só. Abrange, vamos sublinhar aqui, agora estamos na universalidade, né? Abrange todos os indivíduos sem qualquer tipo de distinção, tá? A próxima característica é a efetividade. Eu gosto da efetividade porque a efetividade traz um ponto que confunde às vezes, né? Quando eu digo que aquilo é efetivo, e vamos colocar aqui a próxima característica da efetividade, vamos fazer mais uns 2 asteriscos aqui, né? Essa característica agora que você vai falar comigo aí em voz alta, grita aí na sua sala de estudo. Efetividade significa que o poder público tem que buscar, tem que ter programas constantes, programas políticos, programas de governo. Esses programas têm que ser constantes para buscar a efetividade daquela norma. Então, se eu tenho uma norma fundamental humana que ainda não é cumprida no meu país, eu tenho que ter programas do poder público buscando alcançar essa norma. Então, quando eu digo que é efetivo, muitas pessoas pensam, professor, não é efetivo. Por que não é efetivo? Porque uma das normas fundamentais que são dos direitos humanos e que estão na Constituição Federal é o que versa sobre o salário mínimo. E o salário mínimo tem que ser um salário mínimo digno, que me dê, olha só a dignidade aí, né? Digno, que me dê educação, saúde, lazer, moradia. Escola, né? Uma escola que já está dentro da educação. Mas se eu quiser dar tudo isso com o salário mínimo brasileiro, eu consigo? Não consigo. É efetivo? Não é efetivo. Mas a efetividade é no sentido de buscar programas. Por isso essas normas que ainda não alcançamos, elas são chamadas normas. Aí eu apago aqui. Para aproveitar a palavrinha programa, eu apago. São as chamadas normas programáticas. Normas programáticas, pois são programas de governo buscando a efetividade. Então, é uma busca constante, tá? E a última característica que eu tenho aqui nessa tela, né? A última não tem outras duas, como eu já pontuei aqui. Vamos até colocar aqui mais um asterisco, para a gente não esquecer de nenhuma delas, né? Mas a próxima característica que eu tenho é a interdependência. Interdependência. A interdependência significa dizer que os direitos não serão interpretados de forma separada. Todos os direitos fundamentais, especialmente aqueles que atingem a determinado fato, eu vou pegar todos os direitos relacionados àquele fato e vou interpretá-los de forma conjunta. Por isso a característica da interdependência. Olha como que está no seu material. Observa aí comigo. Nós temos aqui a interdependência, que eles são autônomos, sim, mas devem se analisar a interseção necessária de direitos para atingir uma finalidade proposta. Por exemplo, a ligação entre o direito de locomoção e a garantia do habeas corpus. Então, para que eu possa ter o direito de locomoção, eu tenho que analisar uma garantia do habeas corpus que está lá na Constituição também, que está entre os direitos humanos também. Então veja a interdependência e essa relação entre os direitos. Eles jamais serão analisados isoladamente, porque eu preciso inclusive equilibrá-los. E esse equilíbrio vem da próxima característica. A próxima característica que eu me reservo ao direito de colocar aqui no quadro é a característica da complementariedade. Complementariedade porque quando eu busco os direitos humanos dentro de um texto, de um documento, ou mesmo aquele baseado na principiologia, que vem de princípios, esses direitos eles se complementam. É a mesma ideia do direito de locomoção e a garantia do habeas corpus. Então esses direitos eles se complementam, se completam. Então eu preciso fazer uma análise
conjunta. Veja que interdependência e complementariedade são conceitos muito semelhantes, muito parecidos. Olha como que foi posto aí no seu material. A complementariedade, os direitos não podem ser interpretados isoladamente, devem justapor, sendo balanceados para o alcance de um objetivo fundamental, tá? É aquilo que nós já falamos. E aí, finalmente, nós temos as outras duas últimas características, que é a relatividade e a limitariedade, ou limitabilidade, que é essa natureza relativa. Isso aqui a Dora cai em prova. Sua natureza não é absoluta. E nós veremos um pouco mais disso aqui mais para frente, tá? O que eu preciso colocar aqui sobre essas duas características? Eu vou colocar aqui apenas um ponto essencial dela, que é a relatividade. Relatividade. Falar que é relativo é dizer que não, cuidado com isso, tá? Não é absoluto. Não é absoluto. Precisa ser limitado. E será limitado. Você quer um exemplo bem simples da sua própria limitação? Quer dizer o seguinte, quando eu tenho um direito humano A e um direito humano B, esses dois, em algum momento, eles se contradizem para a aplicação de um caso concreto, eu vou mitigar um em relação ao outro. Então, eu vou limitar um para que o outro, que é mais adequado para aquele caso, possa prevalecer. Então, não há direito que seja chamado absoluto. O próprio direito à vida, que é um direito humano fundamental, no Brasil, ele será mitigado nos casos de guerra declarada. Pois se o Brasil entra em guerra com outro país, imagine que ele entrou em guerra e não pode matar, mas estão matando o povo brasileiro, mas o Brasil entra em guerra e não pode matar, porque o direito à vida era absoluto. Então nós sabemos a partir de agora que não existe direito absoluto, é uma característica. Existe exceção? Existe. E a exceção, ela é um tanto quanto controversa. Por quê? Quando eu falo de direito absoluto, eu estou falando daqueles direitos que não têm exceção. Então, exceção à relatividade seria um direito tido por absoluto. A vedação à tortura, por exemplo, é um direito que pode ser interpretado como absoluto, pois não existe no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma relativização à tortura. Não existe, por exemplo, uma excludente de antijuridicidade, excludente de ilicitude, por conta de um pai que tortura o bandido para encontrar o cativeiro de sua filha. Isso não é permitido no Brasil. Mesmo que a filha esteja correndo risco de vida, não eu posso entender que a atitude do pai em torturar o bandido seria tida como correta. Isso é polêmico, eu estou trazendo para você aqui uma coisa que eu ainda não vi ser cobrada em prova, pois a prova corre o sério risco de anular um tipo de questão desse, mas existe aí esse direito, por exemplo, à tortura, que seria passível de entender como absoluto. Então ele é uma exceção à regra da relatividade, ou seja, um direito absoluto, tá? Esgotado aqui esse primeiro ponto desse último bloco, falando ainda sobre as características, nós vamos falar um pouco sobre os tratados internacionais e a Constituição brasileira, que é o fechamento, que é a conclusão do que nós trouxemos para abordar aqui nesse último encontro, ainda sobre a teoria geral dos direitos humanos. Meu aluno, minha aluna, agora para fechar, vamos aqui para a nossa pirâmide de Kelsen. Eu tenho os direitos tratados internacionalmente. Esses direitos internacionalmente considerados, eles em algum momento vão ter que entrar no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional é número 45 de 2004. Essa emenda, vamos colocar aqui ela aqui, ó. Emenda Constitucional número 45 de 2004. O que essa emenda fez? Ela alterou a Constituição. Ela alterou a Constituição dizendo o seguinte: a partir desse ano, 2004, os tratados internacionais que falam sobre direitos humanos, tratados internacionais, então, características, tem que ser um tratado internacional. Tratado internacional, que fala que tenha conteúdo
direitos humanos, aprovado no quórum qualificado. O que é esse quórum qualificado? É a aprovação por 3/5. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor, né? Três quintos de votos, 2/3 dos membros em cada casa do Congresso, Nacional, tá? Então esse aqui é o quórum chamado qualificado, tá? Tratados internacionais que versem sobre direitos humanos aprovados pelo quórum qualificado, eles vão entrar no nosso ordenamento jurídico com status de Constituição, com status de emenda constitucional. Ou seja, se for um tratado de direito internacional que verse sobre direitos humanos, passado por essa aprovação, ele entra no ordenamento jurídico brasileiro alterando a nossa Constituição. Se ele altera a Constituição, então ele é capaz de ter um status de Constituição Federal, status de norma constitucional, tá? Porém, nós temos os tratados de direitos humanos que vão virar leis, pois eles não passaram por esse quórum qualificado. Então, se ele não passar por esse quórum qualificado ou não versar sobre direitos humanos, esse tratado internacional ele vai entrar no ordenamento jurídico como norma infraconstitucional. Então, ele assume uma natureza de lei. Natureza infraconstitucional, que significa que está abaixo da Constituição. Ele não tem capacidade de mudar a Constituição. Ele tem talvez a capacidade de alterar uma ou outra lei, mas alterar a Constituição de forma alguma. Só vai alterar a Constituição se passar por esses elementos, essas características aqui, tá? Então, o primeiro status que nós temos é o status de Constituição. O segundo status é o status infraconstitucional. Mas nós temos um exemplo muito importante que adora ser cobrado em prova de concurso público, que é o exemplo do Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto, ele foi aprovado antes de 2004. Ele é um tratado internacional, ele fala sobre direitos humanos, mas ele não passou por esse quórum qualificado. Em tese, ele teria essa característica aqui, infraconstitucional. Mas como ele foi antes de 2004, antes da alteração da Constituição, ele assume um status que nós chamamos de supralegalidade. Eu vou anotar aqui, tá? Que o meu quadro está acabando. Supralegalidade. Ele é supralegal. Por que ele é supralegal? Porque ele está acima das leis e abaixo da Constituição. Olha que bonito isso aqui. Acima das leis e abaixo da Constituição. Então ele tem capacidade de revogar e alterar leis que são contrárias, mas o pacto não pôde mudar a Constituição porque ele foi antes dessa emenda e ele não foi aprovado por esse quórum qualificado. E o resumo disso está aí no seu material. Olha só, o resumo disso está na sua tela. Opa, vamos lá. Aí. Então, olha só, o primeiro status que esses direitos assumem aí é o status de norma constitucional, que são tratados e convenções sobre direitos humanos aprovados com o mesmo procedimento de emenda constitucional, tá? Se não, ele vai ter força de supralegalidade, que são tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, do qual o Brasil é signatário, ou seja, ele assinou, mas firmou antes do ano de 2004, antes da emenda número 45. E, finalmente, os demais tratados que têm a mesma força de lei, pois são tratados internacionais comuns, tá? Tratados internacionais comuns. Ou porque não versam sobre direitos humanos, mas a maioria deles vai falar sobre direitos humanos, ou porque não foi votado, né, pelo chamar um quórum qualificado, né? O chamado quórum
qualificado. São esses dois Qs aí para você lembrar. Ele não passou por esse quórum qualificado, né? E olha aqui, ó, aproveitando que já tem uma questãozinha, vamos ver como é que isso foi cobrado, né? Como é que isso aqui foi cobrado? Foi cobrado assim, ó, com relação ao Estatuto Jurídico dos Tratados Internacionais do Direito Brasileiro, Tratados Internacionais do Direito Brasileiro, opa, e desceu agora, só porque eu queria fazer um suspense, ele desceu, vamos lá, do Direito Brasileiro, julgue o próximo item. Foi para baixo aqui, está acompanhando comigo aí? Os tratados internacionais se incorporam ao ordenamento jurídico brasileiro com o status de emenda constitucional. Cuidado com isso aqui. Aqui está falando que ele incorpora com status de emenda constitucional. Errado, pois nem todos os tratados internacionais eles vão entrar com status de emenda, podendo ter força aqui, ó, de supralegalidade ou ainda de norma infraconstitucional, tá? Bom, pessoal, vê como que é fácil, como que é simples isso aí. Tendo esse conhecimento preliminar, tendo essa ideia central da teoria geral dos direitos humanos, você vai fazer agora uma releitura dessa aula, você vai amadurecer esse conhecimento. Ao final, nós faremos alguns exercícios. E por que é importante você assistir essas primeiras aulinhas, mesmo que na sua prova só caia uma lei, mesmo que na sua prova só caia uma outra lei que fale sobre direitos humanos, por exemplo, sua prova cai a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Quando a banca elabora uma questão, ela se baseia na ideia de que você tem esse conteúdo preliminar, pois ela vai falar de dimensão de direitos. Ela vai falar assim, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz direitos de primeira e segunda dimensão, mas aí você não sabe o que é direito de primeira e segunda dimensão, você jamais vai conseguir responder uma questãozinha desse tipo, tá? Bom, eu fico por aqui, nessa primeira parte da teoria geral, e você já sabe onde me encontrar. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar no seu conteúdo, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!